Marion, uma coisa muito polêmica, né, na vida da Arendt, né, foi a cobertura que ela fez para o The New Yorker, né, a cobertura do julgamento do Eichmann. Aliás, nunca soube se era Eichmann ou Eichmann. Eichmann. É Eichmann, né, que algumas pessoas pronunciam diferente. Depende muito, meu filho que fala alemão, depende muito da região também. Da região, né? Pois bem, então ela foi polêmica quando ela não demonizou o Eichmann, né? Quando ela não quis atribuir um caráter demoníaco a ele, e na visão dela como filósofa, né? Ela definiu como uma incapacidade de pensar reflexivamente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Pois é, também esse é outro caminho, né, da minha trajetória como historiadora. Eu logo de início, quando foi em 78, quando eu resolvi que efetivamente eu ia trabalhar com esse tema, ainda estava na graduação, mas tinha essa preocupação. Eu comprei o livro da Hannah Arendt, que não era praticamente ninguém conhecia, em Portugal. Eu estava fazendo uma viagem a passeio e passei numa livraria e vi ali o livro chamava Sistema Totalitário, não chamava Origens do Totalitarismo. E logo me interessei muito pelo trabalho dela e fui comprando os livros, todos os livros dela, né, fosse em português ou em outro idioma. E deparei-me então, finalmente, com o livro Eichmann em Jerusalém, dentre aqueles que eu li por conta da minha pesquisa e por conta do meu interesse como professor e como pessoa, né? E me intrigou bastante a tese da banalidade do mal. Objeto que depois virou uma coletânea que eu organizei com vários enfoques, né? A época em que ela escreveu esse livro foi um livro que não era nem para ser livro. No início era um conjunto de artigos a serem publicados e foram publicados em jornal, né? E ela acompanhou, ela recebeu, portanto, essa incumbência e esse financiamento para acompanhar o julgamento do Eichmann em Jerusalém, né? Esse livro dela é um livro apressado, é importante dizer isso. Reflete também um momento de vida da Hannah Arendt em que ela trabalhou, atuou, né, em organizações sionistas. Organizações essas que a época em que ela atuou visavam exatamente libertar ou conseguir, né, a migração de judeus para fora da Europa, né, os que estavam sendo perseguidos pelo nazismo, conseguir vistos, passaporte, essas coisas assim. Ela teve essa atuação até por conta de que ela não tinha outro emprego. É claro que ela estava interessada no assunto, mas também não tinha outro emprego. É importante que se diga isso. Ela também emigrou, né? Exilou-se da Alemanha e foi morar nos Estados Unidos. Então também a pessoa exilada começa a trabalhar no que dá, no que pode. E gradativamente, né, a gente tem vários textos dela sobre os judeus, sobre estudos judaicos, sobre a questão judia. Ela vai se afastando, né, das organizações sionistas, porque ela vai observando que o Estado de Israel acaba sendo um instrumento, ou sendo instrumentalizado, né, como um país ou como um Estado étnico, né? E um Estado étnico que gradativamente, como a gente viu acontecer, está vendo acontecer, que segrega, que discrimina os chamados diferentes, né? Que aliás eram moradores de lá antes deles, inclusive. Então é uma situação bastante tensa, né? Bastante difícil de se falar dela, porque ainda mais a gente que trabalha com esse tema, quando vai falar do Estado de Israel, as pessoas dizem, nossa, mas você agora virou antissemitista, né? Ou seja, falar do Estado de Israel é antissemitismo. Antissemitismo. Então é problemático a gente, enfim, enfrentar... É um assunto muito cheio de paixão. Né? Enfrentar o problema da Palestina, né? Da questão palestina na atualidade. Mas na época dela também não era muito diferente. Então o Estado de Israel estava se firmando como um país, e se firmando naquela região. E a caça ao Eichmann, né, da Argentina para lá e depois do seu julgamento foi espetacularizado, né, foi apresentado como Pegamos o monstro, né, e também como um acontecimento mediático. Essa foi a primeira crítica que ela fez, né? Se realizou um tipo de prática para fazer propaganda sobre o Estado de Israel em si e do monstro.
né? Pegamos o monstro e ele aqui está resolvido, né? Ou explicado os motivos que levaram ao nacionalsocialismo. Talvez até facilitar a aceitação do povo judeu lá, né? Também, né? Não, com certeza, né? Porque todo julgamento, né? Eu assisti várias partes do julgamento que existe na internet hoje, aparecem muitos testemunhos, né? Dos judeus contando tudo aquilo que eles sofreram. Então veja, eu acho da maior importância esse testemunho, né? Esta memória, mas como que ele foi usado? Muito nesse sentido. Olha, então o Estado de Israel tem direito a esse território. Vocês jovens, principalmente a comunidade jovem, né, que morava no Estado de Israel, são responsáveis pela guarda desse Estado, e para que isso não mais se repita, né, é curioso que a primeira coisa que se faz no Estado de Israel é o museu sobre o Holocausto. Então ela faz uma primeira crítica de que um julgamento é um julgamento e não um acontecimento mediático. E a segunda, mais importante, né, do livro, é que o Eichmann não era propriamente um fanático nazista, nem um antissemita convicto, nem tinha não tinha estudo algum sobre esse ou aquele assunto. Não está falando de academia, né, de universidade, mas estudo, uma reflexão, uma tomada de posição sobre esse ou aquele tema, né, que o vinculasse ao nacionalsocialismo. Ele tinha um profundo ressentimento, acho que é esse que é o termo que ela utiliza, né? Um ressentimento pela seu próprio fracasso profissional. Ele tentou ser empresário, ele tentou em vários momentos se firmar profissionalmente. O pai dele desistiu de pagar a escola para ele porque ele só reprovava. Entrou no Partido Nazista quase que para conseguir uma relação de convívio, vamos dizer assim, também alguns pontos na vida profissional, e como uma pessoa absolutamente apática, nós poderíamos dizer, em termos de política, né, sem grandes convicções políticas, se incumbiu sob, como ele mesmo diz, né, sob ordens, né, ordens que ele não podia desobedecer porque ele era um alemão, né? Ele não vai dizer eu sou nazista, eu sou alemão, e o governo era esse. Ele se incumbiu então desse extermínio, de parte do extermínio, de uma forma, entre aspas, natural, né? Transformando esse massacre, transformando essas idas e vindas dos trens, né? Decidir se era mais importante, se era mais barato, exterminar com fuzilamento ou com ciclone B, e depois disso colocar no forno ou não colocar no forno. Toda a logística, o modus operandi do genocídio, ele o fez, né, tendo em vista os cálculos dessa natureza: o que é mais barato, o que é mais rápido, o que é menos comprometedor em termos de propaganda contrária à Alemanha, e assim por diante, né? Então é isso que é dessa maneira que ela termina o livro. O livro Eichmann em Jerusalém, e com uma ou duas frases desse tipo, né, mostrando, né, como primeiro ele diz que não acredita em Deus, depois ele diz Deus, né, cumpri minha missão, quer dizer, usa uma terminologia do campo religioso, né, na hora que ele vai ser executado. Então ela mostra exatamente as suas últimas frases, já demonstrando essa sua incapacidade de pensar, né, e de refletir. E usa esse termo, o mal é banal, né? A banalidade do mal, ou o mal é banal, eu prefiro até o termo, o mal é banal, né? Vale dizer que o mal, ele é fruto da irreflexão, ele não é fruto da perversidade, ou da psicopatia, ou do ódio, né? Porque o ódio, inclusive, tem seu lugar na história. Você pode se indignar, né, com a injustiça, você pode se indignar com a pobreza, com a violência. Então o ódio, ele é um sentimento que evoca, e pode evocar inclusive o pensamento, né? Mas não era nada disso, né? Era a apatia, ela fala, né, a ausência de pensamento, e a ideia de que ele era uma peça da engrenagem, né? Ele estava cumprindo ordens e era uma peça da engrenagem nazista, que aliás foi o argumento de defesa. Ele era apenas uma peça da engrenagem. Mas isso não o absolvia, ela diz, né? Não, de maneira nenhuma, né? Nenhum deles podiam ser absolvidos pela ideia, pela noção da ideia de estar cumprindo ordens, porque eram ordens criminosas, né?
E ela traz exemplos, inclusive, daqueles que desobedeceram, daqueles que não atenderam esse tipo de ordem. O Eichmann fez isso com a maior naturalidade, né, da forma mais tranquila, vamos dizer assim, possível, segundo a Hannah Arendt. Mas o livro mesmo, eu acho que ele foi, digamos assim, extremamente criticado, e mais que isso, rejeitado, principalmente pela comunidade judaica, porque ela começa falando dessa questão do Estado de Israel, tá utilizando politicamente o julgamento do Eichmann, né, para poder se fortalecer como Estado. Inclusive o Adenauer, né, prometeu, parabenizou, foi um teatro mesmo, o Adenauer parabenizou o Estado de Israel pelo julgamento do Eichmann, né, e inclusive disse que é isso mesmo, que ele era monstruoso e era um dos últimos a serem presos. Mas o governo dele estava lotado. Lotado, né, de nazistas, né? Mas dizer é um dos últimos, pronto, encerra vamos acabar com o assunto, né? E deu generosas auxílios financeiros para o Estado de Israel. Então isso também ela coloca no livro, né? Então são vários momentos do livro que atiçam, vamos dizer assim, a indignação da comunidade judaica, fosse ela norte-americana ou do próprio Estado de Israel, fosse ela de qualquer região. Até hoje ela é uma autora que não é todo membro da comunidade judaica que aceita. Né? Exatamente porque o que se esperava do livro dela é que ela apresentasse o Eichmann como um psicopata, como um monstro. Né? E não como uma pessoa que simplesmente cumpria ordens. Né? Ok.